Então, eu vou dar um exemplo, que eu até falei no dia que eu estava lá com vocês, no Experiência 2019. Eu sou registrado, meu nascimento é registrado lá em Porto Alegre. Tá. Eu preciso corrigir o meu nascimento, eu não preciso pedir para um advogado, ou ir a Porto Alegre, ou mandar o documento por correio, que pode ser extraviado, etc. Sim. Basta eu comparecer a um cartório de registro civil na capital do estado de São Paulo, mas também em todas as demais capitais e nos cartórios do interior, solicitar essa retificação vai ser enviada através dessa plataforma, o colega lá vai receber a documentação, irá fazer a conferência se está tudo ok, fará a correção no assento e devolverá a certidão que vai ser entregue aqui ao solicitante. Eu estou aqui no cartório do 18º Subdistrito do Ipiranga e eu vou mostrar para você como funciona o cartório. Vou desmistificar o cartório para você, porque afinal de contas, o cartório é algo que você vai precisar. Você vai precisar em determinado momento buscar sua certidão de nascimento, casamento, óbito. Você vai tentar retificar os seus documentos, pode ser que você precise retificar os seus documentos. Então nós vamos conversar hoje com a doutora Karine, que vai nos receber e vai explicar pra gente uma série de coisas importantíssimas sobre o funcionamento de um cartório. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no 18º Subdistrito do Ipiranga com a doutora Karine Bozelli. Doutora, muito obrigado por nos receber. Obrigada. Doutora Karine é diretora da ARPEM e também registradora civil. E hoje o assunto é cartório, porque muita gente acha que cartório é um monstro da burocracia. Hoje a gente vai desmistificar isso. Primeiro perguntando para a senhora, o que é, como que faz, do que se alimenta, o que é um cartório? O cartório nada mais é do que um serviço público, é um serviço prestado pelo delegatário desse serviço, que é uma pessoa física, que presta um concurso público e que recebe essa função. Então nós exercemos a atividade fiscalizada pelo Poder Judiciário e prestamos conta de todos os atos praticados. Nós registramos os principais atos da vida da pessoa natural, ou seja, o nascimento, o casamento e óbito, assim como outras questões relativas, por exemplo, à emancipação, à interdição, a questão do nascimento ocorrido no exterior, a figura da transcrição, ou seja, o nascimento de um filho de brasileiro ocorrido no exterior, em outro país, para que tenha eficácia no Brasil, nós registramos, transportamos isso para que esse nascimento tenha validade. Então eu digo o seguinte, eu sempre falo isso, diferentemente de outros tipos de cartório em que você registra bens ou você lavra uma escritura para comprar um imóvel, o nosso objeto do direito, o nosso foco de atuação são pessoas, são sujeitos de direitos. Então a gente faz parte daquela coisa mais bonita que é o ser humano, ou seja, de todas as suas atribuições, de todas as suas complexidades. Mas, então, existem vários tipos de cartório, Existem vários tipos. Então, esse daqui seria um cartório de registro... Registro civil das pessoas naturais, ou seja, todos os atos que estão vinculados à pessoa humana. Como eu digo, desde o momento que a criança nasce e que precisa de um registro para comprovar sua existência, para comprovar sua filiação, de quem ela é filha, para comprovar o nome que ela recebe, nós fazemos esse registro e aí nós emitimos uma certidão de nascimento de tal forma que o pai e a mãe não precisam levar o bebê todo em qualquer local para dizer, ó, é meu filho, ou tirar uma foto daquela criança e mostrar. Basta apresentar a certidão de nascimento. Quando eu trato da cidadania italiana, eu sempre digo que o reconhecimento da nossa cidadania se dá no momento em que a certidão de nascimento brasileira é transcrita pelo livro do Comune. Isso. Então a gente pode dizer que é a mesma coisa, ou seja, um cidadão ele se torna cidadão brasileiro no momento que eu registro, que eu faço aquele registro, eu comprovo, eu certifico de que ele tenha a nacionalidade brasileira, certo? Então é impossível uma pessoa viver sem um registro civil. Hoje é impossível. Existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade, uma ação que foi discutida no Supremo que diz o seguinte, que o registro de nascimento é a mãe de todos os outros documentos. Para eu tirar a carteira nacional de habilitação, CNH, para eu tirar a cédula de identidade, para eu tirar o CPF,
para que eu possa pedir o passaporte brasileiro, para que eu vá lá no Comune Italiano solicitar meu passaporte italiano, meu reconhecimento da cidadania italiana, eu preciso ter um registro de nascimento e, portanto, esse documento, essa certidão é a mãe de todos e por conta dela nós conseguimos obter todos os demais. Doutora, quando que começou o registro civil no Brasil? Olha, o registro no Brasil, ele tem final do século XIX, 1870, 1880, eu não estou com a data precisa, mas ele era um registro que antes era um registro paroquial, certo? Era um registro feito perante a Igreja Católica, muito similar à realidade italiana, que era feita perante, tanto por isso que muitas vezes para comprovar que o antenato era italiano, não havia o certificado de nascita. Se solicita o certificado de batésimo, que era emitido pelo pároco, pela igreja. Antes nós tínhamos o registro paroquial dos nascimentos, casamentos e falecimentos. A partir do final do século XIX é editada uma lei, acho que em 1875, não me recordo a data precisa, o registro deixa de ser um registro católico, eclesiástico, porque nós tivemos muita imigração vinda de países protestantes, sobretudo no sul do Brasil, poloneses, austríacos, alemães, além do que imigração vinda do Japão, certo? Japoneses que não professavam a fé católica, e aí o Estado brasileiro disse, bom, o registro tem que ser laico, e aí cria-se o registro de nascimento, aí a lei em 1891 cria-se o registro de casamento, e assim por diante. Doutora, uma pergunta muito frequente, na verdade uma confusão que as pessoas fazem, qual é a diferença entre registro e certidão? Registro é o que é feito aqui no cartório, consta dos nossos livros e é um arquivo perpétuo. A certidão é uma foto, se abstrai, se retira as principais informações daquele registro para que se prove a existência daquele registro. Então, o que a gente tem aqui no acervo são os livros. Os livros onde estão todos os atos, informações principais, importantes, e a partir dessas informações nós imprimimos certidões que comprovam, porque eu não vou tirar toda hora, mostrar o livro para qualquer órgão, mas sim se comprova a existência desse registro pelas certidões. E que podem ser certidões simples? Sim, nós temos os modelos de certidões, eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Nós temos a certidão, que essa certidão é simples. Simples, uma certidão que a gente chama em breve relato, são campos específicos, e a certidão inteiro teor, que é a utilizada para fins de cidadania, ela é um ipsi facto, ela é a transcrição total de todos os dados que constam no assento. Então vocês vão ver que às vezes uma certidão tem várias menções a um digo, a um correto. Sim. Por quê? Porque é o que consta no assento. É o erro que consta no assento. Tudo, literalmente, né? Literalmente. Aos tais dias no mês tal, compareceu, aquela coisa toda. É toda a informação que consta lá. Inclusive, por exemplo, se tiver reconhecimento de filho, se tiver adoção, tudo isso constará. Averbações. Todas as averbações, anotações. Doutor, agora falando em retificação, é uma coisa muito comum, as pessoas precisam corrigir os documentos e recentemente os cartórios passaram a ter um poder maior no caso de retificações. Como que isso funciona hoje? Até 2017, até a edição da Lei 13.484, da qual eu tenho o prazer de dizer que fui uma das que não redigiram o texto, mas proporam o texto para um deputado. Então a gente trabalhou via Associação de Registro Civil das Pessoas Naturais nesse texto para alargar o campo de atribuição do registrador civil. Então já existia retificação administrativa pelo artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Hoje, com o novo texto do artigo 110, foi ampliado o escopo. O que acontece? Nós temos dois modelos de retificação. Aquela retificação em que documentalmente eu consigo provas e, portanto, eu posso fazer diretamente em cartório sem mais a necessidade sequer da manifestação do juiz ou do Ministério Público. Então, é uma análise totalmente feita pelo oficial de registro civil. Em contrapartida, nós ainda temos a figura da retificação judicial. Porque essa retificação exige advogado, exige um processo judicial em que o juiz, o magistrado, irá se manifestar. Qual é a diferença dela? Eu vou dar dois casos específicos.
Bozelli, meu sobrenome. Na Itália, o Bozelli é com S com 2 L's. Certo. Consigo demonstrar que o antenato é o pai do meu pai, porque a gente consegue verificar pelo nome dele, pelo local de nascimento, data de nascimento, nome dos avós, batem os dados. O que acontece? Eu consigo corrigir a grafia que se encontra no Brasil, que é com Z. Certo. Perfeito. Eu consigo ter parâmetro documental vindo da Itália, que eu consigo fazer a conferência de que há um link, ou seja, o nome que consta do antenato é o nome do pai do meu pai, e assim por diante, é o nome do meu avô e etc. Por sua vez, nós temos outra hipótese. Na Itália era chamado Giovanni Pietro, filho de Domenica e de Angelina. Ele veio para o Brasil, passou a se chamar João, filho de Ângela e de Alberto. Certo. Certo? Então, há uma incongruência de parâmetros que não me dão certeza de que aquele antenato venha a ser o meu parente. Tá. E, portanto, esse tipo de correção não se processa administrativamente perante cartório. Exige maior carga probatória. Certo. Então, provavelmente você vai ter que mostrar que no casamento, vai ter que chamar a prova testemunhal dizendo, a gente conhecia ele como João, mas o seu Alberto, na verdade, algumas vezes eu ouvia falar como Domênico, etc. Então, essas discussões é que nos trazem a diferença de procedimento, em que naquele caso do João, filho do Domênico e da Angelina, mas aqui conhecido como filho da Ângela e do Alberto, necessariamente será processado pela via judicial. Sim, porque é uma coisa muito discrepante. Discrepante, ou seja, quando há muita discrepância, a gente vai ter que enviar para a via judicial. E hoje já é regra, por exemplo, quando chegam aqui um cidadão com um documento italiano para comprovar que ele quer fazer a retificação aqui administrativa. É necessário que essa certidão seja apostilada na Itália, já vem apostilada e traduzida para o português. Como que funciona isso? Tem uma lei, que é a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, artigo 129, item 6, que fala o seguinte: todo documento proveniente do exterior, para que tenha eficácia no Brasil, ele precisa ser legalizado, a lei é de 73, mas legalizado barra apostilado, traduzido, registrado em títulos e documentos, que é outro tipo de cartório. Não se faz o registro aqui, se faz o registro em RTD, que a gente fala. Documento vindo do exterior, qualquer certidão vai ter que passar pelo apostilamento. Por quê? Porque se for o país que emitiu o documento, for signatário da convenção, porque se não for signatário, por exemplo, o Canadá exigirá legalização lá no consulado brasileiro. Então, legalização, apostilamento, tradução e RTD. Só a partir daí eu consigo promover a retificação. Então a gente orienta muito. Documento apostilado barra legalizado, traduzido, registrado no RTD, por conta da previsão legal. Falando um pouco em apostilamento, hoje, a gente estava até vendo aqui o CR100, eu queria que a senhora explicasse, porque hoje os cartórios estão mais tecnológicos do que outra coisa. Existe uma propaganda enganosa, vamos dizer bem isso, uma publicidade que não é muito boa, que é o seguinte: cartório significa burocracia. E cartório, eu gosto sempre de fazer aquela analogia, como eu falei. Para você entrar na sua casa, você não precisa da chave para abrir, ou você deixa tudo aberto para qualquer entrar. Da mesma forma, os dados pessoais, eles precisam ter segurança e precisam ser protegidos, os dados pessoais de cada cidadão, porque senão todo mundo ia utilizar o teu CPF, o RG e assim por diante. Então, o cartório representa a salvaguarda, a garantia de que os atos registrados são protegidos face ao uso indevido das informações. Para que haja isso, nós temos então todo um sistema registral e que para que haja evolução, para que cada vez mais nós possamos oferecer serviços rápidos, integrados e de forma padronizada, nós criamos uma figura que é uma plataforma integrada, uma plataforma com acesso via web, que só entra quem é oficial de registro civil com certificados digital, ou seja, é um código específico. E aí o que acontece? A gente está interligado. Então, hoje, nessa central, nós podemos trocar informações, trocar anotações, trocar pedidos de certidões, trocar protocolos de retificação. Então, vou dar um exemplo, que eu até falei no dia que eu estava lá com vocês, na Experiência 2019. Eu sou registrado, meu nascimento é registrado lá em Porto Alegre. Eu preciso corrigir o meu nascimento, eu não preciso
pedir para um advogado, ou ir a Porto Alegre, ou mandar o documento por correio, que pode ser extraviado, etc. Sim. Basta eu comparecer a um cartório de registro civil na capital do estado de São Paulo, mas também em todas as demais capitais e nos cartórios do interior, solicitar essa retificação vai ser enviada através dessa plataforma, o colega lá vai receber a documentação, irá fazer a conferência se está tudo ok, fará a correção no assento e devolverá a certidão que vai ser entregue aqui ao solicitante. Isso é uma base integrada de trabalho. Isso. Além disso, em relação ao apostilamento, nós criamos a central, um cadastro de sinais públicos, de tradutores e de oficiais de registro civil e seus escreventes. Então, por exemplo, vou pegar uma certidão minha aqui. Nós temos uma certidão que foi emitida, que foi impressa aqui com a assinatura da escrevente do cartório Ipiranga. O cartório que receber essa certidão entrará na nossa plataforma, conferirá carga e função e assinatura e apostilar diretamente essa certidão, sem a necessidade de reconhecimento de firma e maior oneração de custos para o cliente. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito muito através da Central de Informações do Registro Civil, a plataforma CRC. Facilitar o acesso da informação, facilitar a conferência dos atos e integrar de tal forma que eu não preciso me deslocar, não preciso gastar maior tempo e custos com isso. O mesmo relacionado, então, ao apostilamento ou à retificação, na verdade. A retificação também, mas o apostilamento eu posso, como eu tenho esse banco de dados, de sinais, de assinaturas, a gente chama sinais públicos porque tem uma função pública. Mas dizer uma São as assinaturas das pessoas. A gente tem esse banco cadastrado de assinaturas, de tradutores juramentados e de oficiais de registro civil e escreventes. Então você não precisa se deslocar. Por exemplo, veio uma certidão de nascimento meu nascimento de Porto Alegre. Vou dar um exemplo, novamente. Veio lá emitido. Eu entro aqui na central, eu consigo acessar, conferir a assinatura e eu faço o apostilamento. E isso de todos os tradutores no Brasil já existe? Nós estamos cada vez mais cadastrando. Nós já fizemos atuações em vários estados e convoco aqui todos os clientes que comparecerem aos cartórios de registro civil, solicitem aos oficiais ou escreventes para que aquele tradutor que ainda não consta passe a constar da CRC. Muito bom isso. Então, ou seja, você pode pedir no cartório para você, olha, esse tradutor aqui ainda, ele pode perguntar se consta o sinal público daquele tradutor. Se não constar, o próprio cartório pode inserir aquilo ali. Ele pode entrar em contato com o tradutor e fazer essa inserção. Então, peço ajuda do pessoal que está pedindo reconhecimento, que está buscando reconhecimento na cidadania italiana, para que façam realmente esse trabalho de colaborador, porque a gente quer cada vez criar um banco de tradutores forte. O próprio tradutor, então, nesse caso, poderia ir até um cartório e dizer, olha, eu quero... Isso. Como que é feito? É depositar a firma? Ele vai vir, portanto, seu documento de identificação, sua comprovação de inscrição pela junta, porque quem faz todo o processo de aprovação e inscrição do tradutor juramentado são as juntas comerciais. Então, basta ele trazer documento de identificação e a prova de que é um tradutor juramentado, a gente faz o cadastro na hora. Doutora, uma pergunta muito específica. Existe vários casos de pessoas que se autodeclararam, né? A gente encontra ali o cara que normalmente ele se declarou o seu nascimento para casar normalmente. Isso na Itália é um problema, porque declaração feita na maioridade pode gerar uma série de problemas. O que normalmente a gente fala para a pessoa é o seguinte: tente fazer um novo registro, um registro tardio de nascimento. É possível anular essa certidão que foi feita, essa certidão autodeclarada? A grande questão é o seguinte: fazer um registro tardio em relação a um registro que já existe, pressupõe-se que esse registro tardio é incorreto e ele vai ter entendimento de que vai ser anulado. Não é mais do que anulado, ele é nulo, é como se não fosse correto, então ele é incorreto. Certo. O que acontece? Quando se faz assim, até 1939, que foi a lei de registros públicos anteriores, era autodeclaratório mesmo, você trazia duas testemunhas e dizia, ele é filho de fulano e ciclano. O
que acontece? A única forma seria retificar, corrigir esse assento originário. Ok. A via do registro tardio não é a via mais correta. Por quê? Porque necessariamente, se já existe um registro precedente, esse segundo registro, esse registro em duplicidade Tá. e registro posterior vai ser considerado, será Nulo. considerado nulo. Tá. Então, mantenha-se o registro primário, Tá. corrija-se os registros primários. Ah, mas eu não vou conseguir prova, não vou conseguir. Tente fazer pela via judicial, traga Sim. testemunhas. As testemunhas não são as testemunhas necessariamente que conheciam, mas podem ser as testemunhas que ouviram dizer Ok. que o meu bisavô era italiano, realmente que veio da comune ou da região tal e etc. Ok. Certo? Registro tardio não é a melhor forma. Registro tardio só é possível se você não tem um registro originário. Você não tem um registro primário, precedente. Tá. Doutora, como que se abre um cartório? Como que é essa divisão? Que nem a gente está no 18º subdistrito. Como que é isso? Os cartórios, eles são criados a partir de lei estadual, certo? É uma lei de atribuição do Poder Judiciário, então é uma iniciativa do Poder Judiciário e ele é criado a partir de demanda de serviços, ou seja, então o que acontece? Por exemplo, um município virou comarca, um distrito virou município, então há uma divisão de municipal, então essas reorganizações são sempre de acordo com criação de municípios, criação de comarcas e demanda de serviços. Tá. Então não é uma coisa que se cria aleatoriamente, precisa de lei, sempre lei. Tá. Por que existe essa divisão? Existe essa divisão de primeiro, segundo, terceiro subdistrito a partir de uma própria divisão estabelecida também pelo Poder Judiciário e é um critério de antiguidade. Então, por exemplo, o primeiro cartório criado sempre no município recebe a qualificação do primeiro subdistrito. Ah, entendi. Então lá são os atos mais antigos. Tá. A partir da necessidade são criados o segundo, terceiro, quarto subdistrito. Então eu sempre digo o seguinte, você quer saber os atos mais antigos? Necessariamente você vai no sempre no primeiro, certo? Os atos mais antigos, porque tem uma divisão de busca. Por exemplo, hoje nós temos muito serviço de buscas, as pessoas vêm aqui saber onde é que nasceu o meu antenato, Sim. certo? O que eu falo? Olha, se ele nasceu entre 1880 e 1919, não procure no cartório Ipiranga, porque o cartório Ipiranga é de 22 de julho de 1919. Eu só tenho assentos a partir de 1919. Entendi. Então, isso é uma pergunta também importante. Ah, meu avô nasceu em 1915. Você vai, então, no cartório do Cambuci, que é o 12º, você vai no Bela Vista. Olha só. E assim por diante. É importante você saber, porque senão você vai gastar tempo Sim. e vai gerar um custo operacional que não é importante, porque não adianta solicitar no cartório Ipiranga. Então, é sempre isso. O cartório Ipiranga é o 18º cartório da capital, nós temos 58 subdistritos, contando também os distritos. Tem cartórios que só foram criados no ano de 2000, por exemplo, os distritos de São Mateus, Sapopemba, mas nós temos cartórios mais antigos, como o Sé, Liberdade, Brás, que são os três primeiros, e que necessariamente ali vai ter uma carga de origem italiana, sobretudo imigração. Eu digo assim, nós temos livro, depois eu vou mostrar, temos muitos descendentes, mas vamos dizer assim, não vá procurar, por exemplo, em Ibirapuera, que é o 30º, que provavelmente não vai ter tanta colônia italiana como os mais antigos. Importante citar também, as pessoas acham que cartório é tudo milionário, que a gente está andando de braçada. Tá cobrando muito caro. Então essa informação é importantíssima. Às vezes as pessoas, por exemplo, quem tá no Ipiranga, nasceu no Ipiranga, acha, não, eu tenho certeza que o meu antenato ou o filho dele foi registrado aqui. Mas não, ainda que ele morasse no Ipiranga, não existia o cartório. Perfeito. Então ele tinha que, por exemplo, ir para o Cambuci, então isso é muito importante. Você acha que de repente, eu, por exemplo, tinha essa dúvida até agora. Meus antenatos, né, a minha família sempre morou na região X de São Paulo, só que ainda que morando lá, se ainda não tivesse o cartório,
os registros tinham que ser feitos em outro lugar. Que era o cartório mais próximo daquela, Mais próximo, que no já caso, existia. assim, vou dar um exemplo, o Cambuci, pela numeração, é o 12º subdistrito, então Ok. os registros daqui, e até te conto uma questão familiar nossa, nós temos uma tia, toda a família do Ipiranga, a tia nasceu em 1914, ela é a única que não está registrada aqui no Ipiranga, está registrada no Cambuci. Por quê? Por causa do nascimento dela, que foi anterior a 1919. Muito bom. Bom, falando agora em dinheiro, doutor, todo mundo acha que cartório é rico. Na verdade, assim, algumas taxas são muito caras. E eu queria que a senhora explicasse por que às vezes, como que funciona o cartório que fica com todo esse dinheiro, como que é essa história? É uma visão, é uma tendência de achar que cartório é milionário. Só pensando assim, todos os atos de nascimento e óbito são gratuitos, ou seja, não são pagos. Certo. As certidões de nascimento, casamento e óbito, para aqueles declaradamente pobres e que forem condicionados, ou seja, comprovar a sua condição de pobreza, são gratuitos. Os casamentos para aqueles que comprovarem a condição de pobreza são gratuitos. Então, o registro civil, eu gosto de dizer que é o primo pobre dessa história, certo? Porque nós vivemos muito com a questão das gratuidades. Além disso, todos os atos pagos em cartório, no registro civil, eles não ficam integralmente com o oficial de registro civil. Uma boa parte é enviada para o Tribunal de Justiça, para outros órgãos de fiscalização e são utilizados também para uma parte para manter a aposentadoria dos oficiais já aposentados. Então, assim, do que nós recebemos, não, assim, uma parte fica conosco e nós temos que manter todo o serviço. A folha de segurança que eu emito a certidão não é fornecida pelo Poder Judiciário. Eu tenho que comprar e pagar. Todo livro que eu faço o registro, eu tenho que comprar e pagar com o que me sobra. Todo o valor dos funcionários, salário, 13º, fundo de garantia, PIS, etc., quem paga sou eu com a parte que me fica. Pago ainda ISS, imposto de renda, todos os computadores, tudo, móveis, etc. Toda a estrutura. Toda a estrutura, ou seja, eu recebo um serviço, mas eu tenho que manter esse serviço e uma parte do que eu recebo ainda pago para o Estado. Então eu posso dizer o seguinte, não é o cartório de registro civil que é o primo rico da história. Milionário nós Então, não basicamente, um cartório de registro civil é uma franquia do Estado, quer dizer? É uma concessão. Faço uma analogia com uma concessão, como a franquia... Aqui você tem que pagar uma taxa de franchising, você tem que... Isso, é como se fosse a concessão de uma rodovia. Eu pago o pedágio, a taxa que vocês me pagam vale a um pedágio, só que desse pedágio, uma parte eu pago o preço público para o Estado e outra eu tenho que manter a rodovia bonitinha, eu tenho que manter o serviço de atendimento, de guincho, assim por diante. Se o buraco tiver muito fundo, vocês vão reclamar e assim por diante. Entendi. E pode inclusive perder a delegação, que é perder a concessão. A gente tem aqui uma tabelinha onde você consegue ver discriminado cada um dos locais. Então, por exemplo, a gente tem aqui ao Estado, neste caso aqui o valor seria R$ 228,60. Ao Estado vai R$ 38,77. A Secretaria da Fazenda, R$ 26,33. A Santa Casa, R$ 1,82 e assim por diante. Então, toda vez que você vir um cartório e efetuar um serviço, eles vão te dar um recibo e nesse recibo vai vir discriminado exatamente o que você está pagando e para onde o dinheiro que você pagou está indo. Doutora, eu queria dar uma olhada, eu queria que a senhora mostrasse pra gente o livro. Esse daí parece que é o livro mais antigo que vocês têm aqui? É o livro de registro civil, se você for ver, é o livro A, porque o registro civil ele trabalha com abecedário. A é nascimento, B é casamento, C é óbito, D é edital de proclamas, que é quando a gente publica que vão se casar. E esses são os livros, são os atos relativos à interdição, emancipação, que são os atos que são específicos de um tipo, de um só cartório de registro civil, que é o cartório da sede ou do primeiro subdistrito. Então, nem todos os cartórios têm esse livro. É o livro de 1919, se vocês vão ver aqui o tombo dele, 25 de junho. O que eu vou mostrar? É um livro extremamente antigo, já foi restaurado. A letra, vocês vão, é uma letra linda, é uma letra
de calígrafa, Sim, quase, sim. certo? Nós temos os acentos aqui e as anotações e averbações aqui. Então, esses são livros antiquíssimos, quase não são mais utilizados, por quê? Porque nós não temos, olha, esses livros nós usamos uma película para proteger, tá. nós conseguimos ver, os livros antigos são digitalizados e são arquivados em ambiente climatizado. Tá. Esses livros são arquivados fisicamente, mas nós também já digitalizamos. Já existe o processo, porque nós temos uma regra de que quanto menos nós acessarmos os livros, melhor para a sua manutenção. Hoje os livros, eles são totalmente... eu vou pegar aqui uma folha de livro para você entender. Olha que diferença. A diferença. É basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Todos os atos são atos digitalizados. As anotações, olha a diferença, são hoje feitas em etiqueta. Porque aqui muitas vezes a letra difícil ler, né, o que está acontecendo. Mas são em etiquetas e, portanto, nós temos a facilidade da manutenção disso. Ou seja, eu não posso mostrar o conteúdo dos livros porque eles são privados. Sim. Então, eu só dou um overview do que é o livro em si de registro civil. Estou aqui com o Dr. Marco. O Dr. Marco vai mostrar pra gente onde ficam os livros, os registros, pra gente entender melhor como que funciona. Vamos lá, doutor, por favor. Que organização, que espetáculo. Opa, é importante. Então, aqui você já não pode ser gordo para trabalhar no cartório, né? Você tem porque, na verdade, a gente puxa, né? Ah. São os arquivos, livros, né? Olha que legal. Aí a gente tem os livros. Tem aquela classificação, nascimento é pela ordem de data, nascimento, casamento, óbito. A doutora já nos explicou que livros A são de nascimentos, B casamentos e C óbitos. C auxiliar natimorto e B auxiliar casamento religioso. Tá. Ali mesmo tem os auxiliares. Boa tarde. Olá, tudo bem? Seria o atendimento. Prazer, tudo bom? Então quer dizer, quando uma pessoa chega aqui e fala, eu quero saber, eu quero um registro, uma certidão tal, vocês têm já digitalizado? Sim, a gente já tem grande parte do acervo digitalizado, já pesquisa pelo sistema. E aí também a ferramenta do CRC, né, que hoje sim, bastante. sim. E aí vocês sempre pegam os livros para confirmar as informações? Sim. Sempre? Agora, o que está sendo feito através da digitalização, a gente já tem a tela justamente para estar checando pela própria tela. Legal. Para evitar o manuseio dos livros. Ótimo. Entendeu? Mas isso a gente está fazendo gradativamente. Ok, muito bom. E a senhora estava comentando com a gente também que as pessoas não precisam sequer ir até um cartório, elas podem fazer isso da casa delas. Isso, os pedidos de certidões, olha, as anotações antigas nós estamos fazendo, já é uma anotação, provavelmente uma retificação ou uma verbação são retificações feitas no assento e que nós fizemos para corrigir este ato. Hoje o registro civil, ele pode realmente, a folha nós temos uma preocupação, nós podemos solicitar diretamente de casa as certidões, melhor dizendo, existe um site para que seja solicitada a certidão, que é www.registrocivil.org.br. É um site direto do registro civil, da associação, sem atravessadores, porque muitas vezes solicita certidões naqueles cartórios 24 horas e o valor das certidões é o triplo do que é solicitado. Então, eu falo muito isso. Não utilize atravessadores, utilize o site não faz sentido. Operado pela Associação de Registro Civil das Pessoas Naturais, www.registrocivil.org.br. Vamos deixar na descrição. Por quê? Porque é importante que ali você vai pagar o valor correto, sem custo adicional. O único custo adicional é o valor da carta registrada ou do SEDEX. Se você quiser receber isso fisicamente, porque a certidão também pode ser enviada em ambiente eletrônico, assinada com certificado digital e que às vezes pode ser apresentada para órgãos públicos e assim por diante. Porque eu quero falar muito isso. As pessoas têm a visão do tipo, é muito cara a certidão.
porque se solicita no lugar errado. Procure www.registrocivil.org.br que o preço será o correto. Solicitar a segunda via de uma certidão de nascimento, casamento ou óbito é mais simples do que você imagina. Confira o passo a passo de como fazer o pedido no site Registro Civil, o portal oficial do Registro Civil Brasileiro. Acesse registrocivil.org.br e escolha o tipo de sua certidão. Vamos seguir neste exemplo com a certidão de nascimento. Informe o cartório e sua localização. Insira os dados da pessoa registrada. Inclua a afiliação. Indique os dados do registro presentes na certidão e no RG. Escolha o tipo de certidão que você deseja receber. Revise os dados e confira o valor. Faça o seu login ou crie uma conta na hora. Revise o valor do pedido e escolha a opção do frete para certidões impressas. Já as certidões digitais são enviadas para o e-mail fornecido em até 5 dias. Escolha a forma de pagamento. Caso escolha cartão de débito ou crédito, o próximo passo é inserir os dados do cartão. A opção boleto bancário também está disponível, e aí é só acessar Meus Pedidos e imprimir. Após o pagamento do pedido, o usuário deve acompanhar o andamento em sua conta do site. O cartório tem o prazo de 5 dias úteis para preparar a sua certidão e nos comunicar. Após este prazo, o seu pedido será postado e você poderá acompanhá-lo com o código de rastreio no site dos Correios ou receber a sua certidão digital no e-mail fornecido. Ficou com dúvidas? Contate-nos! Doutora, muitíssimo obrigado. É muito bonito ver o brilho nos olhos que a senhora tem fazendo esse trabalho. Eu adoro o que eu faço. Desmistificou muito essa coisa, porque a gente acha que o cartório é um burocrata. E a senhora mostrou que não é bem assim. Muito obrigado por nos receber. É uma honra, um privilégio estar aqui. E você que gostou dessa entrevista com a doutora Karine, deixe o seu comentário. Veja escreva aqui pra gente o que você achava, o que você achou dessa entrevista. Se você quer saber mais sobre cartórios, a gente volta aqui, tá bom? Um grande abraço e arrivederci! E a gente não podia sair do cartório sem mostrar para você a famosa etiqueta da apostila de Haia. Nesse caso ela está colada na integridade porque coube neste documento, né? Às vezes o cartório, por ter informações no verso da certidão, eles não conseguem colar a etiqueta, mas você pode perceber que aqui tem a etiqueta, né, o selo em papel moeda e os respectivos carimbos do cartório. É isso, eu espero que você tenha gostado dessa nossa matéria sobre cartório. Eu espero que quando você buscar a sua certidão aqui, você buscar a sua certidão interior e de repente você descubra informações que você estava procurando, que você tenha essa coisa, esse sentimento de repente pegar uma certidão interior e falar: meu Deus, olha as informações que eu estava buscando. E não se esqueça, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o site do Registro Civil para que você possa solicitar mesmo da sua casa os documentos. E a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Sabe o cartório? Aquilo que você vai precisar, seja no momento que você vai solicitar suas certidões, seja no momento que você vai corrigir os seus documentos, você pode... Enfim, a gente está aprendendo muito aqui hoje, a doutora Karine está nos recebendo e explicando para a gente tudo que a gente precisa saber sobre registro civil, nascimentos, casamentos, óbitos. A gente vai tentar ver com ela se ela mostra pra gente um dos registros mais antigos aqui do cartório e como que funciona essa coisa da busca do documento, enfim. Tá muito legal, vocês não perdem por esperar a matéria que a gente está fazendo para vocês sobre isso, tá bom?